O lançamento do Jeep Avenger trouxe uma questão que aparece muito nos nossos comentários. Afinal, ele mata ou não o Jeep Renegade? A resposta é não, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês onde é melhor comprar a novidade ou o veterano com 11 anos de Brasil. O primeiro ponto que existe uma discussão gigante é sobre o porte, né? A Stellantis ela é muito boa no que chamamos de size impression, que é o quê? Fazer algo visualmente ser maior do que realmente é. E o Avenger é justamente isso. Eles já fizeram isso muito bem com Fiat Pulse, Fiat Fastback, até a Rampage, e o Avenger não é diferente. Ele aparenta nas imagens ser maior do que ele realmente é. Até, eu tô com o carro já há alguns dias, grande maioria das pessoas comenta: eu jurava que esse carro era maior. E fato, todo mundo acha que esse carro nas fotos ele é maior do que ele realmente é. E aqui, com o Renegade do lado, a gente entende o tamanho do Avenger, né? Dá pra ver aqui os dois lado a lado. Aqui é um Renegade, então ele não é nenhuma versão com suspensão mais alta, pneu diferente, não. É a versão topo de linha do carro com tração apenas dianteira, sistema híbrido leve, que a gente já vai falar um pouquinho melhor disso, mas olha a diferença principalmente de altura, de largura entre os dois. Lembrando, o Renegade é um carro já com 11 anos de mercado, já está numa geração um pouco mais antiga, mas mesmo assim, olha a diferença de tamanho, aí a gente entende o primeiro aspecto, a grande diferença entre os dois, o porte. Na hora que você chegar na concessionária, quem olhar para o Avenger e for aquele comprador de carro por metro, talvez vai se engraçar um pouquinho mais com esse veterano aqui. Outro ponto que vai dividir realmente os compradores é a parte do conjunto mecânico aqui. O Avenger é um carro menor, né? E é o primeiro Jeep com motor 1.0 turbo. Legal, né? Você pensa, a gente sempre pensou nos Jeeps com motores maiores, 1.3 pelo menos, tem Black Hawk 2.0, turbo diesel, mas para o menor ficou o menor motor. O interessante, todas as versões têm um sistema híbrido leve, MiHeavy, que é aquele alternador, gerador, motor elétrico bem pequeno que auxilia o motor em alguns momentos. É um sistema 12 volts, igual a gente encontra nos Peugeot 208 e 2008, por exemplo, que é inclusive quem compartilha a plataforma com esse cara aqui. E é o primeiro conjunto, o primeiro que a gente testa com a redução de potência para IPI, né? Tem 116 cavalos, mas mantém os pouco mais de 20 kg de torque, que eu já vou falar melhor lá dentro, que é o que realmente você vai perceber que não mudou nada. Então, tá aqui o motor 1.0 do Avenger. Agora, você chega na loja e fala: não, eu quero um carro mais potente, um carro com desempenho melhor. Aí a gente já entra realmente no Renegade. Por quê? O Renegade, a única versão que não tem o híbrido leve é a Altitude, mas mesmo assim você já tem um motor 1.3 turbo, 176 cavalos, 27 kg de torque, câmbio automático de 6 marchas, mas essa é uma versão de entrada que provavelmente com o tempo é perigoso ela até sumir, justamente por causa do Avenger. Então é uma faixa ali que quem sabe a Jeep vai acabar não deixando essa versão por muito tempo, e se deixar, a gente vai chegar na conclusão para explicar melhor, porque você vai ficar em dúvida. No caso esse aqui mais uma vez é o Saara, é a versão topo de linha e já recebe o sistema híbrido leve no 1.3 turbo. Ou seja, é basicamente a mesma coisa ali, é um motor gerador, híbrido leve, mas aqui já de 48 volts, uma tecnologia melhor, mais avançada, que faz mais sentido, participa mais do uso do carro, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu não quero o carro 1.0, eu acho que é pouco, 116 cavalos, eu vou viajar muito. Então esse aqui é um ponto que pode dividir. E outra, o Renegade continua sendo o único com tração 4x4 na versão topo, aí 1.3 turbo sem eletrificação, mais a tração nas 4 rodas, mas aí o preço também já vai bem além do próprio Avenger, né? O Renegade nunca foi aquela referência em espaço interno e tudo mais, comparado somente até com carros mais novos, mas nesse caso aqui pode ser a resolução de um problema se você precisa de um carro para a família, né? O Renegade, como eu já falei, é maior do que o Avenger, e se você precisar de porta-malas, na comparação dos dois, aqui é consideravelmente maior, além de ser um habitáculo mais quadrado, perde menos, né, com caixa de roda, tudo mais aqui atrás, é um porta-malas maior, né? Lógico, a gente está falando de outros concorrentes diretos, desse carro aqui tem porta-malas maiores, mas aqui numa briga direta, aqui tem uma bela vantagem, mais uma vez, porque esse carro é maior em comprimento e tudo mais, e até maluco, porque aqui atrás dá para ver melhor ainda a diferença de porte entre os dois carros. Aqui, ó, vou sair aqui do Renegade e vou vir pro Avenger. E olha que eu tenho 1,65, sou baixinho e dá para ver aqui a diferença dos dois carros.
E também já dá para ver onde um puxa o outro. Aqui a lanterninha em X e aqui também a lanterna com a iluminação em X, né? Como querendo ser um filhotinho, uma miniatura de um do outro. Mas na verdade até esse carro, como disse o Thomas que está aqui acompanhando, parece um pouquinho mais o Compass, né? E fato, ele lembra um pouquinho mais o Compass desse estilo mais urbano, mais baixo a carroceria. Mas o porta-malas, vamos lá, também é um porta-malas aí de 320 litros. É um porta-malas, por exemplo, menor que Terra, menor do que Sonic, que são os concorrentes diretos. E assim, vai bem ali, dois adultos, põe a mala aqui para viajar, vai ok. Mas eu acho que, por exemplo, já tem filho, já vai complicar um pouco e até um pouco lá no espaço interno. Então, o espaço interno vai explicar um pouco esse porta-malas, que, comparado com o hatch, na faixa de 300 litros, ok. Mas entre os SUVs aqui fica devendo, tá? Agora, um ponto que vai levar muita gente talvez a desistir do Avenger é aqui, ó, banco traseiro. E não vou falar que, eu tô mentindo, não. Eu tenho 1,65 m, vocês adoram falar que eu não sou alto e realmente eu não sou. Mas ó, o banco dianteiro está ajustado para mim e olha o espaço que eu tenho aqui atrás. Agora põe uma pessoa de 1,80 m aqui, aí aqui atrás você não vai colocar praticamente ninguém, né? Então o espaço para a perna já é menor e não estou falando nem a questão do próprio segmento dele, porque Terra, WRV, Sonic são mais espaçosos aqui. Então o próprio Avenger, tanto comparado com o Renegade como agora, quanto com os diretos, tem essa questão. Também não tem saída de ar-condicionado aqui para o banco traseiro, né? Aqui não tem. Tem as duas portas USB-C que aqui nessa versão é opcional, é um pacote de 3,5 pau. E ó, mesmo o carro não sendo tração integral, olha o túnel, é alto. Então quem vai aqui no meio, além do aperto de ombros, porque o carro aqui para 2 vai ok, mas 3 aqui vai ficar bem apertado, vai ter uma discussão boa com o túnel central. Então se a sua prioridade é banco traseiro e seus filhos forem, por exemplo, um pouco maiores já, você vai ter que segurar a briga das crianças. Por dentro, o Avenger tem aquele efeito de novidade, é um carro muito novo, nada que a gente conhece, vírgula. Como eu já disse, esse carro aqui, na verdade, ele é uma plataforma. É o primeiro carro que chega ao Brasil da Stellantis que ele usa a plataforma que veio da Peugeot Citroën. Então, se você tem contato com Peugeot 208, 2008 principalmente, ou tem um, ou já teve um, ou já andou, vai perceber alguns elementos muito próximos ou que compartilham com aqueles carros. Por exemplo, chave de seta é a mesma da Peugeot e na verdade até uma versão mais bonitinha do que eu tinha no 206 2002 há muitos anos. Inclusive, para mudar as informações do painel, é aqui na ponta da chave de seta, para você mudar as informações que aparecem, principalmente do computador de bordo. A posição de dirigir também é muito semelhante à da Peugeot, uma posição mais baixa, só que eu não tenho o iCockpit, que é tão polêmico dentro da Peugeot. Eu tenho um painel tradicional, um volante de diâmetro também tradicional, as aletas para troca das marchas, que apesar de ser CVT ele simula as 7 marchas, o painel de instrumento 7 polegadas nessa versão. Você pode pôr como opcional a tela de 10, ou se optar pelo Avenger Limited, é a tela de 10 polegadas. É interessante porque essa de 7 aqui já tem várias personalizações, você consegue configurar que informação que você quer ver. Eu coloquei, por exemplo, velocímetro em cima, computador de bordo e conta-giros embaixo fica a parte de combustível. É um painel legal já, funciona bem essa medida aqui. A central multimídia também já traz um software atualizado, tem Apple CarPlay e Android Auto sem fio. É boa, é rápida de trabalho, conversa bastante a tela com o painel para você fazer até outras configurações. Aqui embaixo, alguns acessos, por exemplo, a home da central multimídia, eu posso apertar aqui. Eu preciso ajustar uma coisa do carro, rapidinho aqui, então por exemplo, vou desligar o assistente permanente sem faixa, eu posso apertar aqui, e aqui o pisca-alerta. Mas o acabamento é bom, né? Eu tenho plástico rígido, boa parte do carro, mas por exemplo, eu já tenho um pouco de couro nessa parte central. O botão de partida, que é um botão de partida da Peugeot, não tenho o que falar. E os comandos de ar-condicionado, que os comandos estão aqui, mas as informações aparecem aqui na tela. O acabamento é basicamente plástico, mas a escolha de materiais foi boa. Tem o cinza, preto brilhante, alavanca de câmbio, freio de estacionamento eletrônico, um seletor de modos aqui que eu consigo do Sport para o normal ou para um modo assim que ele trabalha melhor a resposta do acelerador se você vai para a terra, né? Chama All-Terrain, mas o carro não tem nem tração nas 4 rodas. Aqui dá pra ver, ele é um pouquinho mais apertado já, né? Aqui é de altura, eu tô no mínimo do banco. Então tem a posição mais baixa de dirigir, a posição de pedais aqui semelhante aos do Peugeot.
acabamento de porta aqui com o couro em cima, tecido, um acabamento muito bem feito. Tem plástico, mas os botões também, mais uma vez, vem da Peugeot, a maçaneta aqui de alumínio. Então é um carro, ele dá mais uma sensação de você estar num carro mais baixo, né? Não necessariamente um SUV, sem aquela posição alta, uma posição mais de carro. E não tem o que falar, a posição de dirigir é muito próxima do Peugeot 208 2008, mas sem, mais uma vez, sem o painel elevado e o volante menor. Bom, já deu para perceber aqui a diferença, né? Banco ajustado para mim, tem 1,65 m, olha o que sobra de perna. Bom, mais confortável. Eu estou no Renegade na questão de espaço interno. Aqui, eu posso encaixar uma pessoa de 1,80 m aqui, tranquilamente, uma pessoa de 1,80 m aqui. Aperta um pouquinho mais quem está atrás, mas é melhor. E mais uma vez, já falei essa frase algumas vezes aqui, Renegade nunca foi a referência em espaço interno e, comparado ao Avenger, ele vai bem melhor, né? Além do fato de eu ter saída de ar-condicionado aqui atrás dedicada, porta USB-C e USB para recarga de smartphone. O próprio túnel central não é tão alto e ó, que o Renegade pode receber sistema de tração nas 4 rodas. Então, até, por exemplo, eu consigo acomodar uma quinta pessoa aqui? Consegue, vai melhor do que lá, mas ainda não é o momento mais confortável. Mas 2 adultos aqui vão muito melhor do que lá na questão de espaço interno. Ó, não tem o que discutir. Se você precisa do espaço interno, mais uma vez, desde o porta-malas até o banco traseiro, não tem nem discussão. Foi justamente pensando no Avenger que a Jeep mexeu no Renegade. Afinal, o carro precisava continuar vivo, precisava se atualizar para justamente essa condição. Chega um comprador, não quer o Avenger, tem esse carro aqui. Então, o que mais mudou no Renegade foi justamente o interior, né? O painel troca por inteiro. Ele perdeu o soft touch aqui em cima, virou plástico, mas tem aqui nessa versão o tecido aqui, tem um pouco mais de Compass, com a tela elevada, central multimídia com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, um software diferente do que tem lá no Avenger. A saída de ar aqui embaixo, os comandos do ar-condicionado de 2 zonas também, a alavanca de câmbio são bem parecidas, console central, mas vocês já vão perceber que eu estou um pouco mais folgado nesse carro, né? Já dá para perceber até aqui na frente que eu estou mais à vontade, né? Espaço de cabeça, de ombro, de mexer o braço. Painel de instrumentos também uma tela de 7 polegadas, até um pouco mais configurável, um pouco de resolução um pouco melhor do que eu tenho no Jeep menor. O volante também já diferente, o volante igual tem no Compass e no Commander, por exemplo. Então, aqui você já percebe que você está em um patamar. E mais uma vez, não é nem falando da versão do carro em si, né? Estou citando coisas que vocês vão ver aqui no Renegade, no Avenger, em boa parte das versões. Acabamento de porta aqui também virou plástico rígido, não é mais soft touch como era, mas eu tenho um tecido aqui embaixo. A questão é que, por exemplo, esse aqui, mais uma vez, é um Renegade topo de linha com motor 1.3 turbo com sistema MHEV. Eu não tenho ACC. Lá no Avenger eu já tenho ACC em todas as versões. Então é um ponto que tem que ser observado. Que, apesar do Renegade às vezes ser mais caro e tudo mais, tem coisas que não tem, que tem lá, que não tem nem na versão topo de linha do veterano, por uma questão de idade de projeto e tudo mais, né? Por mais que essa plataforma aqui seja já uma plataforma que que tem esses equipamentos em outros modelos, o Renegade não recebeu, tá? Então fica também um pouco esse critério. Você vai ficar mais confortável, a posição de dirigir é mais Jeep, você percebe um pouco mais alto, você vê mais ali capô, você senta um pouco mais alto, tem mais visão da rua, mas é menos equipado. Como eu já disse, o Avenger não é a mesma plataforma do Renegade, isso a gente percebe, principalmente primeira posição de dirigir bem baixa, né? Lembra até mais um hatch do que um SUV, até mais baixo, por exemplo, do que a gente encontra em Terra, Sonic, por exemplo. O que é bom para quem gosta, mas, mais uma vez, se você tem ou teve contato com algum Peugeot 208 ou 2008 dessa atual geração dessa plataforma, vai perceber que são muito similares. O motor 1.0 turbo dá conta. Teve a redução para 116 cavalos, mas na prática o que você sente aqui ao volante é torque. O torque continua o mesmo, 20,4 kg. A potência em si vai alterar um pouco a aceleração 0 a 100, que reduziu um pouco, mas ainda na faixa de 10 segundos. Ainda é um carro com bom desempenho, né? Esse conjunto aqui mesmo no Avenger,
e reduzido, tem números muito parecidos com os outros que testamos antes com a potência anterior, que 125 cavalos com gasolina e 130 com etanol. Mas eles também terão a potência reduzida por causa do IPI, né? Redução de IPI, limite de potência. Então a Stellantis aí já até aplicou recentemente no Citroën e no Pulse essa recalibração. Pois bem, aqui vai bem na cidade, o sistema híbrido leve não é milagre. Você vai perceber que ele atua um pouco, até no Renegade ele atua mais porque é um 48 volts, mas aqui funciona porque ajuda a manter a rotação baixa, a engenharia não teve que capar muito o acelerador para atender emissões, o carro ainda responde bem. E o próprio Avenger não é um carro pesado, aí cerca de 1.200 kg. Agora, é um Jeep. Olha, o volante para mim lembrou mais o Peugeot. Não é ruim, isso não é ruim, porque o Peugeot é um carro gostoso e o volante, né, normal, painel normal, né, muita gente não gosta daquele iCockpit. Qual que é a questão, né? Eu tenho um Jeep, vou comprar o Avenger, você vai reclamar de suspensão. A suspensão é boa, bem calibrada, tem aí, vai bem, o carro estável, responde bem ao volante, nem parece, na verdade, até um SUV, tem um bom comportamento, mas quando você começa a passar em muito buraco, muita valeta, ele vai reclamar. Ele vai reclamar um pouco. Eu acho que esse ponto é também ao volante, mais do que potência e torque, é a suspensão. O Renegade, ele ainda é melhor, vou até falar disso melhor quando estivermos lá. Aqui é bom, mas você vai usar na cidade. Na cidade ele vai muito bem, é um bom conjunto. Lógico, o Avenger é mais econômico do que o Renegade, não é mais rápido, mas a diferença de potência ali não é tanta. Talvez se você for pegar a estrada vai fazer diferença. Mas apesar da redução de potência, no pé você não sente. A diferença que você vai perceber, nenhuma. Vai mudar em aceleração, ser um pouco mais lento do que os outros primos que não tem a redução ainda, pelo menos enquanto testamos. No dia a dia ele vai bem. Vai bem, responde. Somente comparado com os outros 1.0 turbo, não faz feio. Tá, você já andou no Avenger, achou legal, gostou, mas falta um pouco do tempero Jeep, talvez. Por quê? Acho que acabamos acostumando muito com o Renegade. O carro, não é uma plataforma nova. A plataforma já está até antiga, a Stellantis está trabalhando em cima dela. Atualizações para híbrido leve, no futuro pode até trabalhar ela mais ainda para mais sistemas de eletrificação. E a plataforma do Avenger é uma plataforma que vem da Peugeot, é uma plataforma muito focada basicamente em carros mais urbanos. O Renegade já usa uma plataforma que, cara, tem Renegade até hoje com tração 4x4, é a plataforma de Rampage de muitos carros. Então acho que essa é a principal diferença, mais do que a questão de eu ter um motor aqui mais potente. O motor 1.3 é mais potente, mesmo comparando o híbrido leve com o híbrido leve. Bebe mais, anda mais, e isso para muita gente é o suficiente, você tem mais potência. Só que eu acho que para mim o grande ponto é suspensão. Como o Renegade continua sendo muito melhor de suspensão do que o Avenger. Não estou nem entrando ainda, não vou nem entrar de novo na questão de espaço interno, posição de dirigir e tudo mais. Estou falando de suspensão. Aqui, suspensão você passa em buraco, valeta, não há uma reclamação, uma suspensão muito mais robusta, mas tem um acerto que vai bem tanto em dirigibilidade quanto em conforto. Mas o principal é o quanto ela aguenta de porrada. A gente sabe que as ruas brasileiras são cada vez piores, tem cada vez mais buraco, cada vez a gente tem que lidar cada vez com mais esse balanço o tempo inteiro. Mas é justamente isso, o Renegade não reclama. Eu acho que esse é um principal ponto da diferença entre os dois carros. Não pela plataforma, mas por suspensão. Aqui é independente nas 4 rodas, o carro é mais alto, o custo de suspensão maior. Então, se você, por exemplo, tem um Jeep, é dono de Jeep, e tá olhando o Avenger, você vai perceber que nele não tem isso. Agora, o Renegade, mesmo um projeto antigo, eu acho, na minha opinião, ainda um projeto de suspensão, calibração e até direção, ele é melhor até que muito carro que tem um projeto mais novo. Eu vou lembrar para você que ficou até o fim do vídeo que isso aqui não é um comparativo que eu vou dar um vencedor ou um perdedor, porque
são carros que atingem públicos diferentes, usos diferentes, necessidades diferentes. Por exemplo, para quem que eu indicaria levar o Avenger? O Avenger é para o cara que quer novidade, carro novo na rua, todo mundo olha, todo mundo quer saber bastante coisa sobre ele. Para quem quer um carro menor e para o uso, por exemplo, o meu uso pessoal, que não tenho filhos, só tenho a minha esposa, esse carro aqui atenderia. Não preciso de um carro tão grande para me atender, para o meu uso, mal uso o banco traseiro. Então, e assim, eu acho que até o próprio visual agradaria, né? A própria ela que acaba decidindo no final das contas, esse carro agradaria bastante, a questão estética, o porte, o pacote tecnológico dele, lógico, é mais novo, é mais moderno, pacote já no ACC, já com o pacote ADAS, mais evoluído. Mesmo essa versão aqui, que é o Longitude, já tem um pacote interessante de equipamentos. Se você for para a versão abaixo, Altitude, também já tem um pacotinho ali ok, mas acho que já perde um pouco do charme. Tem maçaneta preta, roda menor, volante sem couro. E se você for para Limited, já tem painel de 10 polegadas. Você pode pôr teto solar tanto nele quanto no Limited. Já tem muitos outros aspectos mais modernos. Agora, tenho família, tenho filhos, quero um carro com mais motor, vou viajar mais, eu preciso mais de potência, mais torque. O Renegade também, independente da versão, é uma boa. Lembrando, não estamos comparando versão com versão, porque ali eu tenho um carro de versão intermediária e aqui uma versão topo de linha, então nem comparando isso, mas mesmo esse topo já não tem os equipamentos que aquele carro na versão intermediária tem. Então nem preço aqui eu vou comparar. Ali, para você chegar no Avenger, é um Renegade de entrada, mas também é bem menos equipado do que o próprio Avenger de entrada. Mas eu falei tudo do Renegade, mas onde o Renegade é melhor que o Avenger? Primeiro, espaço interno, e ó que ele nunca foi um exemplo, mas comparado aos dois, esse aqui leva uma bela vantagem, até se você tem filhos, porta-malas, banco traseiro vai acomodar muito melhor, tem até saída de ar-condicionado para o banco traseiro que o Avenger não tem. Acabamentos são muito similares, o Renegade acabou sofrendo um downgrade nessa reutilização do acabamento, até dá para entender um pouco para ninguém discutir com ninguém lá dentro da Jeep. Agora um ponto muito importante dos dois, como eu falei dirigindo, suspensão. Não só o fato do Renegade ser mais potente, mas a suspensão aqui, independente das 4 rodas, uma suspensão que você passa em buraco, valeta, estrada de terra, ela tem um histórico de nunca reclamar, uma suspensão bem robusta, não faz barulho. O Avenger passa, mas é igual trabalhar no feriado. Você vai fazer seu trabalho, mas você vai reclamar um bocado. E é o caso do Avenger, ele reclama, ele às vezes dá umas batidinhas que dá uma dorzinha no coração. Então, se você é um dono de Jeep, por exemplo, tá acostumado com o Renegade, eu acho que você não vai querer o Avenger. Isso é o fato. Agora, o Avenger vai trazer um novo público para Jeep. Como esse carinha fez lá em 2015, esse aqui vai levar um cara que ou não podia ou não olhava para um Jeep. Mesmo que aqui a gente está falando mais de um Jeep com plataforma Peugeot e motor 1.0 turbo, tem gente que gosta só da marca. Se vai para a terra ou não vai, aí é um outro problema.